Olá! Nessa aula você vai aprender como realizar o processo de compensação e lançamento do banco de horas no sistema RM Cronos, o TOTUS Automação de Ponto. Bom, pessoal, então o conteúdo dessa aula nós vamos dividir ele aqui em 4 partes, né? Na primeira parte, nós vamos ver aqui as parametrizações iniciais ali do sindicato que vão definir, né, se o sindicato utiliza ou não o banco de horas. E fazer uma análise aqui do nosso cenário, né? Entender o espelho de ponto dos nossos funcionários de exemplo, como que o sindicato deles estão parametrizados. Na segunda aula, nós vamos ver como que é feito o processo de compensação do banco de horas. Na terceira aula, né, aí nós já vamos fazer o lançamento do banco de horas para o movimento. Ou seja, nós vamos ver como que lança as horas que estão lá no banco de horas para a folha de pagamento. E na nossa quarta aula, nós vamos ver como que é feito o processo completo, né, que é o processo de compensação e lançamento do banco de horas. Então, o sistema ele vai fazer a compensação ali de extras e atrasos, e depois, né, o que sobrar dessa operação, ele vai lançar para a movimentação da folha. Então, beleza, vamos acessar aqui o nosso sistema. Para esse nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui esses dois funcionários, né? Nós temos aqui o Alexandre e o Antônio. Então, vamos entrar aqui no espelho de ponto de um deles, vamos entrar aqui no Alexandre e entender o cenário, né? Nesse caso aqui, o espelho desse funcionário a gente já consegue observar. Ele tem 3 horas e 58 aqui de atraso, né, totais, e tem aqui 28 horas extras. Então, a gente já consegue observar que nenhuma das horas dele aqui estão indo para o banco. Então, isso aqui a gente já consegue entender que esse funcionário ele faz parte de um sindicato que não utiliza banco de horas. Então, que, por exemplo, né, 28 horas e 17 extras, né? Essas 28 horas, ó, elas já estão aqui na aba de movimento. Ó. Então, aqui na aba movimento, eu já consigo ver aqui, ó, 28 horas e 17. Sendo 24 horas a 50% e 4 horas aqui a 100%. Então, olha que interessante, né? Esse funcionário aqui, ele vai ter essas 28 horas e 17. Aí a gente já consegue também, ó, identificar a quando que foi a 100%, né? A gente consegue ver que 100% foi, vamos ver aqui, ó, no dia 26 do 10. O dia 26 do 10, a gente observar aqui no espelho dele, foi num domingo. Então, a gente já consegue tirar mais informações aí desse sindicato, né? A gente consegue ver que para esse sindicato, dias de descanso, a hora extra é paga a 100%. Eu consigo observar, né, essas parametrizações do sindicato, vindo aqui em processos, parametrizar o sindicato, e aí eu consigo ver, né, ó, esse sindicato aqui desse funcionário, se eu venho aqui em banco de horas, a gente consegue confirmar, ó, de fato, esse sindicato aqui não usa banco de horas. Então, as extras e atrasos desse funcionário, elas já são pagas e descontadas diretamente dele. Então, nesse contexto aqui, né, não cabe, por exemplo, eu fazer uma compensação, porque as horas elas já vão ser aqui direto para a aba movimento, ó, os atrasos já vão ser descontados, já vão ir para o envelope dele, e as extras também. Então, beleza, esse é o nosso primeiro funcionário, cujo sindicato não utiliza banco de horas. Vamos acessar aqui o nosso outro funcionário, o Antônio Braga, aqui, de exemplo. Vamos ver o espelho dele. Bacana. Esse nosso funcionário aqui também, ele tem algumas horas de atraso, ó, e também aqui algumas horas extras. Essas horas extras de atraso, a gente vê que elas já foram aqui para as colunas de banco.
Então, interessante. Aqui na aba movimento, nós podemos ver, olha só tem 4 horas na aba de movimento. Então, ó, dessas 28 horas extras aqui, só 4 estão aqui na aba de movimento. Aí a gente pode pensar, mas por que só essas 4 horas que vieram para cá, né? Primeiro a gente pode entender quando que essa hora aconteceu, né? Se a gente filtrar aqui na aba de movimento diário, a gente consegue ver que no dia 2/11 ele trabalhou 4 horas, né? Aí vamos entender por que essas horas foram para lá. O dia 2/11 foi um domingo, que era um dia previsto para descanso. Aí a gente pode se perguntar, né, mas por que essas horas foram para movimento e as outras não? A gente pode entender esse comportamento também lá no sindicato. Esse funcionário aqui está num outro sindicato, né? Vamos vir aqui em processos, parametrizar sindicato. E aí aqui nessa aba de banco de horas, a gente já consegue entender melhor o comportamento, né, para esse funcionário. Para esse funcionário, o sindicato utiliza banco de horas. Então já falou, o sistema já está explicando para a gente que ó, as horas desse funcionário nós vamos mandar para um banco de horas. E aqui embaixo, descendo essa barrinha de rolagem, a gente consegue entender melhor ainda o comportamento. Ó. As horas de descanso e de feriado, ou seja, as horas extras que forem realizadas em dias de descanso e dias de feriado, elas serão pagas diretamente. Ó. Então, extras de descanso e feriado, pagas diretamente. Extras normais e extras de dias compensados precisam ser compensados. Atrasos e faltas também são compensados. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, para que faltas fossem descontadas direto. Né? Então, temos essas opções. A gente pode parametrizar o sindicato para ele utilizar banco de horas, porém, em alguns eventos específicos, como extras ou feriados, eu posso colocar aqui para já descontar ou pagar direto. Então, é por isso que teve esse comportamento desse funcionário. Né? No dia 2 aqui do nosso exemplo, que era um domingo, ele trabalhou. No sindicato, está falando que ele utiliza banco de horas, mas que as extras realizadas em descanso, né, sejam pagas diretamente. Então, beleza. Essas horas elas já vieram aqui para a linha de movimento. Essa primeira parte da aula aqui, pessoal, é entender como que essas parametrizações do sindicato são feitas, né, onde que a gente informa se usa ou não o banco de horas, e entendemos aqui um pouco do nosso cenário. Então, nós temos um funcionário que usa banco de horas e outro funcionário que não usa banco de horas. Nessa segunda parte aqui agora, na compensação do banco de horas, vamos fazer aqui um exemplo prático, né? Mostrando como que o sistema faz essa compensação do funcionário. Vamos voltar aqui para o RM. Então, nós já sabemos que é esse funcionário aqui que utiliza banco, né? O outro, como ele não utiliza banco de horas, a gente não tem o que compensar lá. As horas já estão no movimento, já para serem lançadas. Então, nós vamos acessar aqui, vou copiar a chapa dele aqui, do Antônio, 027. Beleza, para a gente fazer o processo de compensação, nós vamos aqui em banco de horas, compensação e lançamento do banco de horas. Aí o sistema ele já abre para a gente aqui um assistente, né? Que facilita muito esse nosso processo. Então, a gente pode ir seguindo o nosso assistente aqui. Vamos clicar em avançar. Aí aqui na parte de seleção de funcionários, eu vou colocar a chapa do nosso funcionário específico aqui de teste, né? Porém, eu poderia fazer diversos tipos de filtragem aqui. Eu poderia lançar de forma global para todos os ativos, ou para uma seção específica, ou para um grupo de pessoas específico. Então, essa parte de seleção de funcionários, eu defino quais funcionários eu quero fazer o processo de compensação, né? Aqui, inicialmente, né, já vou deixar marcado compensação do banco. E agora, beleza, vamos vir aqui nos outros parâmetros. No parâmetro aqui do tipo de compensação,
em 99% dos casos, a gente vai usar esse aqui, ó, que é o padrão. Então, pode deixar ele já marcado. Considera as horas que estão no banco de horas padrão. Na definição do banco de horas, nós temos o por período e o diário. Vamos deixar aqui o diário, que é o mais utilizado também, né? Que é a definição do banco de horas diário, ou seja, o sistema diariamente verificando os atrasos e extras, né? Então, dia a dia, o sistema fazendo esse controle. No período, nós podemos definir o período aqui, no caso, esse é o meu período ativo do ponto. Ele vai do dia 20 do 10 ao dia 19 do 11. Então, esse aqui é o meu período do ponto. Eu poderia colocar um outro período e eu poderia marcar essa opção aqui, ó. Considera limite de dias conforme parametrização. Se eu marcar essa opção aqui, dá para observar que o sistema diminuiu, considerou aqui mais 90 dias, né, anteriores aqui. Eu vou deixar desmarcado. Essa opção aqui, né, esse limite de dias, ele pode vir de dois lugares. Vou cancelar essa tela aqui e mostrar os lugares de onde essa opção pode vir, né? Ela pode vir inicialmente aqui de configurações do nosso parametrizador. Aí aqui nos nossos parâmetros iniciais, eu posso definir aqui a compensação. Então, no meu exemplo aqui, está buscando daqui, ó. Nos meus parâmetros iniciais, eu defini aqui 90 dias para compensação. Se eu não definisse esse limite de dias aqui, né, eu poderia definir lá no parâmetro do sindicato. Eu poderia vir aqui no nosso sindicato, do funcionário que utiliza o banco, né, e aqui no parâmetro de limite de dias de compensação, eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu colocaria o início do período e o limite de dias. Então, tem essas opções, né? Seja nos parâmetros iniciais, que é o mais comum, e tem essa opção aqui também, de acordo com a convenção, né? Aí seria por sindicato. No nosso exemplo aqui, eu vou deixar sem marcar. Então, eu vou voltar aqui na compensação, vou deixar aqui diário, vou voltar com a nossa chapa do funcionário. Aqui eu não vou marcar, vou deixar o meu período do ponto. Essa opção aqui de simula a compensação e ou lançamento seria se eu quisesse somente simular sem fazer nenhuma alteração efetiva no sistema. Então, se eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele já até mostra um balãozinho aqui, ó. Ao selecionar esse parâmetro, será realizada a simulação da compensação e ou lançamento, não tendo nenhuma alteração no banco de horas do funcionário. Então, isso aqui é só quando eu quero simular, né? Ou seja, eu quero saber primeiro como é que vai ficar antes de efetivar. No nosso exemplo aqui, eu vou deixar desmarcado, porque eu já quero compensar direto. E beleza, como a nossa primeira aula aqui, né? Nosso primeiro exemplo é o de compensação, então já vou marcar aqui somente a compensação. Vamos avançar aqui. Então, indo aqui para a nossa segunda tela, né, para as opções para compensação. Eu tenho esse parâmetro aqui de considera o percentual de incidência para compensação das horas. Se eu deixar esse parâmetro marcado, o sistema ele vai considerar aquele percentual de incidência que está lá no evento. Então, por exemplo, né, como seria isso aqui na prática? O meu evento de hora extra 50%, ele vai considerar a minha hora normal mais 50%. Então, aquela minha hora, ela seria 1h30 na compensação, por exemplo. Então, se eu deixo isso aqui marcado, eu tenho 1h30, que seria a hora extra, e a hora de atraso seria considerada somente 1 hora. Então, se eu deixar isso aqui marcado, tem um grande impacto, né? Se eu quiser que as horas sejam compensadas de forma 1:1, ou seja, 1 hora extra equivale a 1 hora de atraso, né? Eu posso e devo aqui, né, desmarcar essa opção, né? Então, o mais recomendado é desmarcar isso aqui, a não ser que você queira, né, que a hora extra 50% seja equivalente a 1h30, ou que a hora extra 100% seja equivalente a 2 horas, por exemplo.
Então, esse aqui é o parâmetro de considerar o percentual de incidência. Esse nosso segundo parâmetro aqui, que é considera o saldo de horas inicial. Se eu marco ele, ó, o de baixo também habilita. Isso aqui a gente utiliza, pessoal, quando o funcionário tem alguma hora antiga que ficou no banco de horas. Talvez alguma hora que tenha sido incluída manualmente ou importada através de algum processo. E aí ficou umas horas lá antigas e eu quero compensar essas horas antigas, né? Então, se eu marco essa opção, o sistema também já me habilita essa outra, ó, que é de compensar esse saldo inicial. Então, quando eu tenho horas antigas a serem compensadas, eu marco esses dois parâmetros aqui. No nosso exemplo, eu vou deixar para considerar somente o período atual. Eu estou considerando aqui que nos meses anteriores a compensação já foi feita de forma corretamente, né? Então não tem esse saldo de horas que ficou para trás. Aqui eu poderia, né, considerar a convenção coletiva para a compensação, que seria aquele nosso parâmetro de dias de limite lá do parâmetro do sindicato. Então eu poderia falar assim, ó, sistema, considere o limite de dias que está lá no sindicato, ao invés do meu limite de dias que está no meu parâmetro geral. No caso aqui também eu vou deixar desmarcado. Na prioridade de ordenação, eu posso fazer aqui, né, a ordenação por data ou por tipo. O mais comum é a gente deixar por data mesmo, né, sempre pegando ali das horas mais antigas para as mais atuais. Então, vou deixar aqui data mais antiga. Na ordenação aqui por tipo, eu poderia deixar tipo de ocorrência ou código de cálculo. Se eu marcar aqui, né, o código de cálculo, o sistema me dá as opções aqui de ordenação por primeira faixa, segunda faixa. O mais comum é a gente deixar aqui por tipo de ocorrência. Então, o sistema ele considera primeiro, né, as horas extras normais, depois aqui no meu contexto aqui, né, as horas de descanso, as horas de compensado e, por fim, as horas extras de feriado. É uma ordenação mesmo de quais horas serão compensadas primeiro. O padrão é sempre a gente deixar as horas extras normais primeiro, né? E no débito, a mesma coisa. Aqui é na parte do crédito, e na parte do débito, a mesma coisa. Eu posso primeiro fazer a compensação das faltas e depois dos atrasos, ou vice-versa, né? Primeiro os atrasos, depois as faltas aqui. Nos códigos de cálculo a considerar, geralmente a gente marca todos, considera todos os códigos de cálculo, né? Mas tem empresas que podem falar assim, ah não, as horas de segunda faixa e terceira faixa, por exemplo, eu não quero considerar. Então, quando a empresa trabalha com distribuição por faixas, né? Tipo, as primeiras 2 horas extras são pagas a 50%. Da segunda à quarta hora é 100%. Da quarta para frente é 200%. Enfim, quando tem esse tipo de distribuição, a empresa pode optar aqui por não considerar essas horas, né, de segunda ou terceira faixa. Mas o padrão é a gente marcar todos. Vamos avançar aqui. E aí, no caso, né, como nós selecionamos um único funcionário, o sistema vai compensar só dele aqui, né? Então ele dá um alerta, ó, será realizada a compensação e ou lançamento das horas do funcionário. Vou dar um OK e vou executar. O sistema fez a compensação aqui. Como foi de apenas um funcionário, né, que a gente selecionou no filtro, foi bem rapidinho. A gente pode clicar aqui em visualizar o histórico e fechar. O visualizar o histórico é só para a gente ter poder fazer uma análise, né, da memória de compensação. Se eu clico aqui no bloco de notas, o sistema me mostra tudo que ele fez internamente para fazer a compensação das horas, né? Então ele mostra ali de forma analítica e detalhada o cálculo que ele fez internamente. Fechando aqui esse log, vou fechar aqui o log da compensação e vamos acessar aqui o cadastro do funcionário. O Antônio aqui, né, que é o que utiliza banco, vamos acessar o espelho dele e ver como que ficou. Ó,
a gente já pode ver que o espelho dele fica bloqueado para edições, ele ficou com essa cor cinza aqui. Então, sempre quando a gente compensa o banco de horas, o ideal é a gente não realizar mais recálculos, né? Porque se a gente fizer o recálculo, a gente vai perder aquela compensação. Então, esse processo de compensação a gente faz quando já realizou todas as conferências, todas as validações, e aí, como última etapa do processo, a gente faz a compensação. Então, o nosso funcionário aqui, né, foi compensado, aí vamos ver como que ficou. Se a gente acessar aqui na parte de movimento, a gente vê que continua só as 4 horas, ou seja, né, nós fomos lá no sindicato dele e falamos, ó, as horas extras de descanso nós vamos pagar direto, vamos compensar, não vamos compensar, já vamos pagar direto, vieram aqui para cá, beleza, e as demais horas, elas foram para o banco de horas. Então, se a gente vir aqui na aba de saldo do banco de horas sintético, a gente consegue ver que 17 horas estão aqui no nosso banco atual, né? Então, hoje ele tem aqui 17 horas e 17 como extra. Beleza, e como que a gente identifica, né? Como que chegou nessas 17 horas aqui, 17 e 17, né? Qual que foi o cálculo feito pelo sistema? A gente consegue vir aqui no menuzinho de calculadora e entender, ó. Então vamos lá, ele fez 28 horas e 16 extras, e aí ele teve, né, 6 horas e 59 de atraso, ficaram 21 e 17. Dessas 21 e 17, nós sabemos que 4 ele fez em um dia que era de descanso. Então essas horas de descanso foram pagas. Então, tirando essas horas que foram pagas, olha que interessante, 17 e 17, que é exatamente, né, o que vai constar aqui para ele no banco de horas. Então, revisando tudo que foi feito, né? Funcionário está vinculado a um sindicato que utiliza banco de horas, esse sindicato está parametrizado que as horas realizadas em dias de descanso serão pagas, né? Vão ir para o movimento. Então, após a compensação, essas horas de movimento elas já ficaram aqui intactas, serão pagas aqui para ele, e as demais horas foram direcionadas aqui para o banco de horas dele. Agora, na nossa próxima aula, vamos ver aqui como que é feito o processo de lançamento do banco de horas. Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar esse mesmo funcionário, vamos utilizar ele mesmo, vamos pegar essas 17 horas e 17 que estão lá no banco de horas dele e vamos lançar elas para o movimento. Então, além daquelas 4 horas que já são pagas para ele devido a serem realizadas em dias de descanso, nós vamos lançar também essas 17 horas que estão lá no banco para o movimento. Então, até a próxima aula.